Secretária Rita Bergman é convocada para falar sobre problemas nas UBSs da Zona Norte. Comerciantes do Areal reclamam da falta de segurança. Sessão solene homenageia os 50 anos do MTG. Essas e outras informações você confere a partir de agora. A 16ª Parada da Diversidade de Pelotas, que estava prevista para acontecer no último domingo, foi cancelada por causa do mau tempo. Mas os organizadores já têm uma nova data. O evento acontece no dia 20 de novembro. Depois de um fim de semana instável, a segunda-feira iniciou quente e nublada. E agora você confere a previsão do tempo para os próximos dias. A segunda-feira começou com céu nublado e temperatura amena. A previsão é de 45 milímetros de chuva para o dia, com a possibilidade de trovoadas, mínimas de 18 e máximas de 24 graus. Já amanhã, o sol deve voltar a aparecer, alternado com pancadas de chuva e os termômetros entre 16 e 22 graus. O dólar inicia a semana com variação negativa de menos 0,31%, cotado a R$ 3,19. Da mesma forma, o euro sofreu uma queda de menos 0,16% e fica a R$ 3,51. O peso uruguaio também oscilou em menos 0,04% e vale 11 centavos. E hoje recebemos aqui na bancada do CN o Coronel Rosa para falar sobre a sessão solene que vai acontecer no dia 20, a partir das 7 horas da noite, aqui no plenário da Casa Legislativa, e vai homenagear os 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Coronel, 50 anos de história, né? O senhor pode contar um pouquinho para a gente o que foi mudando ao longo desse tempo? Olha, muita coisa mudou, mas eu gostaria de pedir permissão para, antes de falar dos 50 anos, falar o que aconteceu antes do início desses 50 anos. Porque o tradicionalismo no Rio Grande do Sul não tem ainda o realce da mídia necessário. Até eu agradeço vocês pelo que estão fazendo, uma coisa muito necessária. Se vê, às vezes, tradições de outras culturas que são mais incrementadas do que a nossa. Mas eu gostaria de dizer que o tradicionalismo, ao MTG, ao completar esses 50 anos, ele tem uma história muito antes, que, se me permitir, eu gostaria de dizer. O tradicionalismo gaúcho, nós podemos dizer, começou no ano de 1865, 1857, em novembro de 57, no Rio de Janeiro, com Álvaro Pereira Coruja, quando ele lá fundou, com um grupo de gaúchos estudantes que tinham no Rio de Janeiro, fundou a Sociedade Sul-Rio-Grandense, e que existe até hoje lá, e existe até hoje um CTG chamado Desgarrados do Pago. Bom, isso foi um gesto feito naquela época, e dali então começou o que se pode dizer, o que nós falamos em tradicionalismo. Tradicionalismo quer dizer, é trazer a tradição de outras épocas para cá, de maneira oral ou escrita. E em 1898, nós tivemos aqui o Sesimbra Jacques, saudoso da sua vida de campo de Santa Maria, fundou em Porto Alegre o Grêmio Gaúcho, em abril de 1898. Em 1899, nós tivemos a felicidade de ter aqui em Pelotas a União Gaúcha, que hoje é considerada a entidade mais antiga do Brasil, porque o Grêmio Gaúcho fechou suas atividades tradicionalistas. Mas essas atividades, esses clubes, depois tivemos fundados em Rio Grande, Bagé, Dom Pedrito, em várias cidades do interior, outros grêmios gaúchos ou associações gaúchas, que, devido ao descaso de seus associados, terminou não vingando. E veio culminar
com aquela questão que houve em 1937, no Estado Novo, quando o nosso presidente Getúlio Vargas mandou incinerar todas as bandeiras e brasões de todos os estados. Isso aconteceu na Praia do Rússio, em novembro de 1938, ele mandou que queimasse. Então, ali o tradicionalismo também caiu. E, coronel, até pela falta de visibilidade da mídia, como é que vocês conseguem ainda hoje trazer o jovem para o MTG? É isso que eu queria chegar daqui a pouco, se me permite. Então, caiu completamente, o tradicionalismo morreu, desapareceu. Até que aconteceu um fato muito interessante, em 1947, após a guerra, que no Brasil só se falava em boy, superboy, slack, night, só se falava em americano, devido àquela campanha pro-americana, que eles queriam incrementar a cultura americana. Mas em Porto Alegre, um grupo de rapazes lá resolveram fazer uma coisa contra isso aí, trazer a cultura gaúcha novamente, trazer a baila. Então, esse grupo de rapazes se reuniram e foram ao Darcy Vignoli, presidente da Liga Nacional, da Defesa Nacional, pedir permissão para acompanhar os restos mortais de Canabarro que vinham de Livramento para Porto Alegre a cavalo e pilchado. Eles eram 14, mas no momento, na hora de montar mesmo, só 8 se apresentaram. E esses 8 foram um que é vivo até hoje, Antônio João de Siqueira, que está em Bagé. Depois teve o Ciro Dutra Ferreira, o Ciro Dias da Costa, o Ciro de Araújo Campos, o Cilso de Araújo Campos, Ciro Dias da Costa, que era daqui de Pelotas, os 2 irmãos, Fernando Machado Vieira e João Antônio Vieira, que eram de Júlio de Castilhos, o De Grazia de Itaqui e o líder de todo o movimento, que era o Paixão Cortes. Esses 8, então, se reuniram e acompanharam os restos mortais de Canabarro no dia 7 de setembro de 1947. E nesse dia apareceu um rapazinho magrinho lá, querendo saber o que acontecia, uma pastinha embaixo do braço. Esse rapazinho chamava-se Barbosa Lessa. Então ele entrou também no movimento depois, e diga-se de passagem, foi uma das maiores culturas que tivemos dentro do tradicionalismo, que foi Barbosa Lessa, que junto com o Paixão Cortes reergueram o tradicionalismo. Então, com o reerguimento do tradicionalismo, em 1947, ainda o Paixão Cortes, no dia 7 de setembro de 47, arrumou uma chama, arrumou um archote lá de pano e querosene e conseguiu tirar uma centelha do altar da pátria, lá na Pilha da Pátria, em Porto Alegre. E daí foi o dia que nasceu, então, a primeira chama crioula que hoje se conduz em todo o Estado, com muito orgulho. Bem, então isso que eu estou dizendo é para mostrar que o tradicionalismo havia caído, havia morrido. Então ele foi reerguido por esses 8 rapazes, com os quais eu citei os nomes, em 7 de setembro, no dia 5 de setembro de 1947. Bom, dali surgiram a criação no ano seguinte do 35 CTG, no mesmo ano em Taquara, o Fogo de Chão, foram os 2 primeiros CTGs que apareceram, que a União Gaúcha não se considera CTG, é simplesmente a União Gaúcha. Sim. Então, como CTGs foram os primeiros que apareceram. E daí foram se multiplicando CTGs, não de uma maneira aritmética, mas de uma maneira geométrica. Sim. Tanto é que, em 1954, foram obrigados a fazer um congresso de tantos CTGs que existia para reunir isso aí. E o progresso foi tão grande do tradicionalismo, tão grande, que o tradicionalismo cresceu, saiu do Estado, foi para outros estados, para outros países. Hoje tem CTGs nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, no Chile, enfim, existem CTGs assim. Então, o tradicionalismo gaúcho cresceu muito, então obrigaram que se fizesse uma espécie de uma federação para controlar os CTGs. E essa federação foi criada em 1966, em Tramandaí, e completa agora 50 anos. Então surgiu daí o MTG, que agora completa os seus
50 anos. Então, eu fiz questão de fazer esse relato para mostrar que o tradicionalismo havia caído por política e por descaso. E quando ele subiu, subiu como está hoje. E a grandeza que tem do tradicionalismo, podemos dizer, é que, como eu disse, a mídia muito pouco se interessa pelo tradicionalismo, que eu pergunto, quem é que sabe me dizer o que é um Enarte em Santa Cruz? No entanto, a outra festa da cerveja é expandida por todo o Brasil, mas... Inclusive, desculpa lhe interromper, mas inclusive a União Gaúcha já ganhou várias vezes o Enarte, o Coronel Tomás Luiz Osório também já participou várias vezes, também trouxe alguns títulos. Então, nós temos CTGs fortes aqui na cidade, nós certo? Temos a União Gaúcha, temos o Farrapos, temos o Tomás Luiz Osório, Negrinho do Pastoreio. São CTGs que já trouxeram glórias para Pelotas. Sim. Pelotas já sediou 2 congressos do MTG. E, então, isso é o que eu quero dizer o seguinte, então a força do MTG é que faz com que o tradicionalismo continue de pé no Rio Grande do Sul. E qual a importância de uma sessão solene que vá homenagear esses 50 anos? Para nós do MTG, para nós tradicionalistas, nós consideramos isto de alto valor. De alto valor. Eu cumprimento até quem teve a ideia, porque vai mostrar que nós, os tradicionalistas, estamos dentro do Rio Grande do Sul, lutando pelo Rio Grande do Sul e pelo nosso Brasil, é claro. Okay, Tá certo, então. Obrigado, Coronel. Pela sua presença. Eu que agradeço e no dia que quiserem algum histórico sobre o tradicionalismo, a gente está à disposição. Okay, Tá obrigada. certo. E no próximo bloco, você confere uma reportagem sobre a insegurança sentida no bairro Areal. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. É no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Problemas relacionados ao saneamento básico na rua Olavo Pereira Couto, na região da Gotuso, geram reclamações da comunidade. E o repórter Marrone Silva foi conversar com a população. Próximo a essas residências, a gente observa esse esgoto a céu aberto, que existe há mais de 30 anos. Isso causa mau cheiro, ratos, insetos e os moradores, novamente, pedem providências das autoridades. Vem uns aí, diz que na época da política, já eram uns quantos, e não resolve nada.
E dias de chuva fica alagado. Ah, alaga aqui assim, depois seca lá e o barro fica aqui. Situação complicada. Muito complicado, muito mesmo. Eu pago IPTU na época aqui, eu pago tudo em dias e não resolve nada. Dona Nair Borges é costureira e trabalha em casa. E ao lado tem uma valeta. E ela diz que se sente incomodada em receber clientes em meio ao cheiro desagradável. É para receber minhas clientes, que às vezes elas chegam, ai que cheiro é esse, que cheiro horrível. Que eu não posso abrir uma janela, muitas vezes a porta não posso abrir, as pessoas para entrar têm que entrar muitas vezes por dentro d'água. A gente tem que estar com a janela fechada, quando o vento está subindo, e lesma, e mosquito, mosca, é tudo. A insegurança é sentido por todos na cidade, mas como será que os comerciantes do bairro Areal lidam com isso? É o que a gente descobre agora. As grades e câmeras, que antes traziam a sensação de segurança, hoje em dia já não surtem mais o mesmo efeito. Aqui nesse estabelecimento no Areal, por exemplo, a câmera que mostra a entrada do local foi roubada. O mercado foi alvo de um assalto há cerca de 2 semanas e mesmo com um circuito de vigilância interna e o monitoramento da polícia comunitária, não ficou livre. Parece que eles cuidam e o dia que eles não estão, ou que está com bem pouca gente na rua, é o dia que eles mais invadem e assaltam e machucam e fazem o que tem que fazer. Já entram com um boné de cabeça baixa ou com um capuz, parece que sabem que as câmeras estão no alto para não pegar o foco, não pegar o rosto. A ação dos assaltantes pode ser conferida em vídeo. Além de limpar a caixa registradora, eles também levam um pacote de cigarros e saem tranquilamente do local. Na tentativa de diminuir os roubos na região, os lojistas criaram um grupo no WhatsApp para avisar qualquer ameaça. Tem gente rondando, aonde está, como estão vestidos, se estão com algum veículo, alguma coisa, qual o veículo, que aí quem está na volta, quem tem comércio na volta já fica mais antenado, já de repente liga para a polícia, chama, né? Não foi a primeira vez que o local foi alvo da violência. E além do prejuízo financeiro, o que fica para o resto da vida é o trauma psicológico. É uma coisa que traumatiza, tem criança, tem pessoa de idade. Dessa vez não aconteceu nada com ninguém, mas da outra vez eles entraram no mercado adentro, todo mundo deitando no chão, revistando, botando arma na cabeça de todo mundo. Convocada pelo vereador Marcos Ferreira, a secretária municipal de saúde, Arita Bergman, vem à casa amanhã, dia 18, para prestar esclarecimentos quanto às reclamações dos usuários das UBSs da Zona Norte. A gente está enfrentando grande dificuldade, falta de médico, venda de fichas, toda a situação do posto, falta de medicamentos. Então é importante os vereadores que são fiscalizador trazer o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde, para explicar nós o que está acontecendo com a saúde na Zona Norte. Ficou marcado para amanhã. Amanhã às 10 da manhã a gente quer convidar todos também que possam vir aqui, trazer as suas perguntas, também questionar a secretária, que será uma audiência pública aberta para a cidade de Pelotas. Também amanhã acontece a votação do relatório da CPI dos medicamentos durante a sessão ordinária. Na última sexta-feira, Sandro Madruga e Matheus Tim trouxeram o melhor do nativismo gaúcho para o Som Daqui. A música gaúcha esteve em evidência no Som Daqui. Em formato de voz e violão, a dupla Sandro Madruga e Matheus Tim realizou uma apresentação focada no nativismo. No repertório, clássicos como Destino de Peão, música que mesmo lançada nos anos 70, sempre é lembrada pelos tradicionalistas. Trabalhei o mês inteiro, encilhei muito aporreado, consertei todo alambrado, lá na invernada do fundo, sentia a fundo a sinfonia dos bichos, para aumentar o capricho, com a flor mais linda do mundo. Canções interpretadas pelo cantor Luiz Marenco ganharam destaque no show da dupla. Entre elas, duas queridinhas dos gaúchos, Senhor das Manhãs de Maio e Meus Amores. Numa prece que bem lembro, refaço minhas orações. Pai nosso que estais no céu,
ai, vira os galpões. Rancho sobre a coxilha, contemplando a várzea infinda. Tenho a chirua mais linda do que a flor da maçanilha. Deixo que a lua se estenda e o mundo fica pequeno, enquanto bebo sereno dos lábios da minha prenda. O chamamé, estilo musical que coloca as prendas e peões para dançar, também marcou presença no repertório de Sandro Madruga e Matheus Tim. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapucai, o pé pisoteia a mata, que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. E foi nesse ritmo, com a conhecida Mercedita, que a dupla encerrou a apresentação no Som Daqui 2016. Y así nació nuestro querer, ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fui, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que sufrí porque le di mi corazón. E o TV Câmara Notícia, a primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau! Obrigada pela audiência, uma ótima semana. Tchau!